Fala, meus kadoshis, rapaz. Mais um episódio. Esse aqui, velho, meu coração chega a estar acelerado. Porque é sempre uma emoção. E essa aqui em especial, hoje recebendo o Luiz Prado, velho. Cara, esse cara aí não tem como mensurar em palavras, sabe? Que isso. Mas uma satisfação enorme te receber aqui no Kadosh. Eu que agradeço. Trocar demais. esse papo santo aí. Vamos nessa. E conhecer um pouco da sua história, né? Vamos nessa. Se apresenta aí pra galera. Eu sou uma tentativa de um monte de coisas. Vim para Aracaju, tem 20 anos, vai fazer 22 anos que eu estou em Aracaju. Eu, antes de vir para cá, eu trabalhei em São Paulo sempre trabalhando com a comunicação, trabalhando com a TV, com rádio, de alguma forma. Sim. E vim para Aracaju, cheguei aqui em 2003 para trabalhar em uma emissora de rádio aqui. Fiquei alguns anos nessa emissora, aí depois eu fui para outra, aí já trabalhei em TV, já fiz aqui TV Cidade. Luiz, me tira uma dúvida. Suas funções eu sei mais ou menos quais são. Mas qual é a sua formação, assim, vamos dizer assim? Eu sou jornalista, sou formado em jornalismo. Eu fiz um curso Rádio Oficina em São Paulo, que é um curso técnico de rádio, um curso que demora 2 anos. E aí aqui em Aracaju eu tive a oportunidade de fazer faculdade, entrei na faculdade em 2011. Me formei em 2014 em jornalismo. Inclusive, me formei na mesma turma. Pegamos várias disciplinas com o Padre Marcelo. Caraca. Foi lá que eu conheci o Padre Marcelo, lá em 2011. Mas você já não tinha essa ponta na igreja, né? Não tinha esse pé na igreja, né? Minha vida na igreja começou... Eu acreditava que... Por eu ser um cara que não roubava, não matava... Tava tudo certo. Aí eu ia na missa quando eu tinha batizado, o casamento tava tudo certo. Até o dia 23 de agosto do ano passado, que foi quando eu fiz minha conversão. Beleza, a gente vai chegar lá. Mas eu não sabia não, velho, que você é de São Paulo. Sou de São Paulo. Mas já morei em Minas, já morei no Rio. Mas você veio pra cá, pra Sergipe, com quantos anos, assim? Eu vim pra cá... Vou revelar minha idade, problema. Eu vim pra Aracaju, eu tava com 35 anos. Nasci. Caraca. Cheguei em Aracaju agora eu tô pensando aqui, qual a idade? Porque... Eu tenho 52. 52? Caraca, não parece não. Eu daria os 35. Eu também tiro. Eu juro, eu daria os 35. 52. Eu vim pra cá, cara. Assim, eu tinha fruto de um relacionamento que eu tive em São Paulo, no teatro, quando eu estava produzindo um espetáculo de teatro lá. Eu trabalhava com o Alexandre Frota, e aí depois eu fui produzir esse espetáculo de teatro que ele estava envolvido, e conheci uma pessoa lá, e ela tinha família aqui, tem família aqui, e o sonho dela era vir morar em Aracaju. Aí eu acreditei no sonho dela e falei, vamos junto, vamos embora. Se é para estar junto, vamos nessa. E vim. Só que ela passou pouco tempo aqui e resolveu voltar para São Paulo. E você se apaixonou por Sergipe? Mas eu estava decidido. Sim. Quando eu dei o beijo no meu pai no aeroporto lá, meu pai estava com a voz bem embargada, eu decidi, porque eu já tinha ido e voltado para Porto Seguro, entendeu? Eu já tinha saído de São Paulo algumas vezes. Eu falei, dessa vez eu vou. Se minha história for para ficar em Aracaju, se for para eu virar mendigo em Aracaju, que seja essa a minha história. Mas eu não volto mais para casa agora. Eu saí decidido e aí não voltei mais. Não voltou mais. Aí aqui eu vivi muitas coisas, né? Que em outro momento da vida eu voltaria. Você falou voltaria. em 35, você falou 35, mas em que ano, assim? Isso foi 2003. 2003. Eu cheguei em Aracaju dia 1º de abril de 2003. Você é bom de data, velho, porque você lembra a data da sua conversão? Lembro. Lembro porque eu tava dentro do meu carro, tinha acabado de sair da missa, e aí eu tava dentro do carro voltando para casa e tava ouvindo Frei Gilson, Pescador de Homens, e é uma versão que nem tá mais disponível nos aplicativos de música. Que ele fala, se entregue agora de um jeito como você nunca fez antes. Erga sua mão e diga, eu sou de Jesus agora. Faça isso agora como você nunca fez antes. Aí você sentiu esse chamado. E aí aquilo me tocou de um jeito, eu tive que parar o carro porque eu chorava copiosamente. A minha ida para a igreja, agora em 2024, né? Ela foi iniciada diante de muito choro, né? Muito choro. E, tipo, eu passei a entender que esse choro, eu tava regando a minha história, entendeu? Para Jesus, eu tava regando a minha história ali. Sim. Então,
Foi ali. Foi por isso que essa data tá marcada. Mas a trajetória na igreja, né? Tipo assim, você vem de pais católicos, né? Sim, família toda católica. Então Toda você foi católica. batizado? Fui batizado, fiz primeira comunhão, não fiz a crisma, porque eu já tinha 17 anos. Já estava na fase mais rebelde. Não, já tinha 17 anos, pra que crismar, né? Você tem tanta coisa pra viver. Aquela loucura, né? Que, tipo, você acha que você tá no caminho certo e você não tá. Eu até tava comentando isso ontem com um amigo, eu falei, cara, é nítido como depois que eu entrei na igreja, a primeira coisa que veio na minha cabeça é eu vivi 51 anos achando que eu sabia da vida e eu não sabia absolutamente nada. Quando a gente entrega a vida para o evangelho, né? Porque a gente lê ali todos os dias e aquilo se encaixa tão bem nas nossas vidas. Não, e cada palavra, né? Cada palavra. Tipo assim, o meu momento que eu cheguei lá na paróquia, cada palavra de cada homilia do Marcelo, de cada evangelho, de cada palavra que estava no evangelho, aquilo parecia que estava endereçado para mim. Então, todos os evangelhos cabiam em mim. Todos. Depois que eu comecei a ir, e não faltei mais, toda a liturgia parecia que ela vinha, porque ela era para mim. Entendeu? Então, aquilo foi me transformando em outra pessoa, completamente diferente. Completamente diferente. Minha entrega foi completamente diferente. Então, você sentiu esse chamado dentro do carro? Não, o chamado eu senti antes. Foi antes. Mas você foi tocado naquele dia no carro. Mas por que você voltou, né? Um dia assim. Porque eu voltei pra igreja? Porque geralmente a gente só volta quando não é no amor. É na dor. É na dor. E meu caso foi por isso. Foi na dor. Na dor de um amor. Então eu fiquei mal por conta, teoricamente, Deus sabe o que ele faz, né? E Sim. sabe a hora de fazer. Então eu tava mal por conta de um relacionamento. Só que aí eu larguei a minha vida, entendeu? Aí eu não comia, eu só ficava... Claramente que eu estava em depressão, que eu só ficava dentro do quarto, de luz apagada. É porque pra nós homens, é mais difícil falar essa palavra e se intitular talvez um depressivo, né? Não, pra mim eu não tenho Cara, eu não tenho vergonha de nada. Eu não tenho vergonha de falar pra um amigo homem que eu amo, eu não tenho vergonha de dar um beijo numa pessoa que eu gosto de verdade, de dar um abraço, de falar pra minha noiva hoje o quanto eu amo ela. Eu não tenho vergonha. Eu beijo o padre, eu beijo meus amigos. Eu acho que a gente tem... O momento que a gente tem pra demonstrar o que a gente sente é em vida. Sim. Então não adianta depois dizer, ele demonstrava, e você não saber nunca o que eu pensei sobre você, o que eu senti sobre você. Então eu aderi isso para mim. À minha volta e na minha casa pisam as pessoas que têm o mesmo alinhamento de pensamento que o meu, que têm a mesma fé que a minha, inclusive. Então eu não eu realmente admiro muito essa questão sua, velho, que é perspectiva, né? Tipo assim, de ver você abraçando, beijando, demonstrando todo esse carinho que você tem pela pessoa, velho. As pessoas que eu tenho carinho, eu sou muito transparente com relação a isso. E, tipo, questão de perdoar, entendeu? Também perdoo, não adianta eu guardar mágoa. Não adianta eu guardar mágoa, levar pesos na minha mochila que não são meus, que eu poderia até me desfazer desses pesos. E ao longo do tempo eu fui me desfazendo de pesos na mochila que não eram meus e fui levando na minha mochila somente o que é para minha caminhada, o que serve para minha caminhada. E nesse momento que eu estava num buraco, eu só queria estar dentro de casa. Eu saía, fazia meus trabalhos que eu tinha que cumprir com a minha responsabilidade, mas eu chegava em casa tipo 6 horas da tarde, da porta da sala para o quarto, e lá eu deitava e não ligava para casa. Minha casa estava... não bagunça, mas eu tinha acabado de mudar, então eu tinha iniciado uma série de obras ali e tal, e estava largado. Tava tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar, exatamente. Tava tudo fora do lugar. Até o momento que eu passei a ter as minhas regras, né, de orações, fazer os meus devocionais de manhã. E aí, todas as manhãs, acordando, orando, pedindo para abençoar, chamando as pessoas que eu gostaria que Jesus abençoasse pelo nome. E orando ali com a Bíblia, lendo a Bíblia de manhã, de frente para o sol. Isso foi se tornando uma rotina, eu fui criando uma intimidade, e foi aí que eu fui acalmando, fui me descansando na palavra de Jesus ali. É uma pena a gente realmente só procurar na dor, né? Porque se a gente soubesse o quanto é bom
a gente procuraria antes. Por isso que é tão importante a gente às vezes estar testemunhando em público, né? Exatamente. Pra mostrar, tipo, você é mais velho que eu. E tem outras pessoas que vão nos assistir que são mais novas. Exatamente. Eu acho que essa mudança, Kevin, eu acho que a pessoa às vezes tem uma resistência em ir para a igreja por várias questões e, tipo, às vezes se sente envergonhada em se entregar para Jesus, se entregar para o Evangelho. Eu acho que nos dias de hoje, você não ter fé na sua vida espiritual, eu acho que é um grande passo para trás. Sim. Porque quando você acredita em tanta coisa que você não vê, você acredita no piloto do avião, você não sabe nem quem ele é. Você entra no avião para um cara pilotar que você não sabe nem quem ele é, o que ele pode fazer. Você acredita na internet. Não, eu vou estar com a internet. Cadê a internet? Você não vê ela. E por que você não acredita em Jesus, cara? Boa, entendeu? Muito boa. Então você acredita em tanta coisa que você não vê, mas é uma paz tão grande quando você se entrega de verdade que é perceptível a mudança. É perceptível a mudança. Hoje é aquilo, né? Deus vai tirar um monte de gente do seu caminho, né? Sim. Ele vai trabalhar para isso. As pessoas que ele vai tirar é por E o algum ciclo, propósito. como né? a gente diz, né? Vai fechando. Porque você exatamente. imagina, em alguns lugares você não vai mais. Exatamente. Algumas situações que você se botava, você não coloca mais. Lugares que te davam prazer de você ir antes, você não vai mais. Tipo, quando você era... A gente pode até levar isso lá para a infância. Às vezes quando a criança está saindo da infância e indo para a adolescência, ela já passa a ter vergonha de um monte de coisa. Ou seja, coisas que davam prazer a ela. Entendeu? Um abraço do pai, um beijo de despedida. Levar até a porta da escola. Não, pai, me deixa na esquina. Verdade. As minhas não tem isso, né? Mas muita gente vive isso, né? De ter essa vergonha. Então, muita coisa que vai... Tipo, a gente, quando era pequeno, gostava de ficar sentado na porta de casa com os amigos da rua, sem fazer nada. Hoje você tem um homem, tipo, como você e como eu, assim, sentado na porta de uma casa, sem fazer nada... É difícil, Meu brother, você vai ficar com vergonha de fazer isso, pô. Quer dizer que eu tô aqui sem fazer nada, eu sou o vagabundo, então, né? Então, principalmente nessa geração produtiva, né? De tudo imediato, né? Exatamente. Então, muita coisa vai deixando de fazer sentido. E muitas vezes é Deus movendo as pedras. Ele movendo o seu caminho. Ele alinhando, ele faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, sempre. Mas eu entendo, hoje em dia eu entendo que é isso. Às vezes, tipo, uma besteira, né? Às vezes você está no trânsito, você fala, pô, eu queria ir por esse caminho aqui. Muitas vezes você erra o caminho e fala, putz, não era por aqui que eu queria ter ido. Mas alguém colocou você naquele caminho. É verdade. Aí, às vezes você fala aquela voz, né? Mas era para eu ter ido, era para eu ter ido. Não é uma voz do além, não é você brigando com o seu pensamento. Aquele é o teu momento de intimidade. Quando você fala com ele, quando ele fala com você. E aquilo que a gente acha que, assim, que seria o instinto nos avisando, né? Às vezes é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ligando. Claramente. Mas eu não tenho dúvida. Eu chego até a me arrepiar, porque tinha vezes que eu negligenciava isso, sabe? Uhum. Eu tinha um sinal claro que era não, e mesmo assim eu ia. É isso. E aí, meu irmão, o resultado a gente já sabe, dava errado. Exatamente. E eu acho que o mais bonito, o mais belo que eu aprendi com essa minha caminhada é que, tipo, Jesus tá lá, né, no teu caminho, lhe guiando. O Espírito Santo tá lá lhe guiando. Aí chega uma hora que você fala assim, não, deixa eu agir por mim mesmo. Aí eu fico imaginando a cena, né? Aí ele bota a mão pra trás assim e fala, vai lá. E graças a Deus. Vai lá. Se der errado, você pode voltar que eu vou estar aqui te esperando, mas vai lá. Ele deixa você capotar. Aí você volta e ele vem, te recebe, te abraça, te acolhe. Então, é o único amor verdadeiro que a gente vai ter sempre vai ser o de Jesus. Não há... Por isso que ele fala, quem ama aos pais, ou à esposa, ou aos filhos, mais do que a mim, não serve para mim. Sim. Entendeu? Então tem que me amar acima de tudo. Então a gente tem que amar Jesus, que ele vai estar sempre de braço aberto, sempre acolhendo e sempre guiando o nosso caminho. Com certeza. É isso, o meu pensamento hoje é esse, eu não pensava assim. Não, como a gente já vem falando, né? A gente precisa quebrar a cara, ver doer,
Que era bem mais fácil só escutar nossos pais, talvez. Exatamente. Ou até os avós, né? Não, escutar os pais e os avós, tá na casa. Bicho, faz isso aqui, mas a gente... até o Padre Marcelo tava falando sobre isso na homilia, um dia desse, que, tipo, o bar é mais atrativo, né? A rua é mais atrativa, né? Você falar que, não, hoje eu não vou pra balada, hoje eu vou pra missa da juventude às 10 da noite... Aí tem gente que tem... Pô, então não vou nem falar que eu vou, né? Cara, é muito mais bonito você falar que tá indo encontrar com o Espírito Santo Do que tá indo pra balada. do que você tá indo beber, cara. É muito mais... Assim, hoje em dia, eu coloco no meu caminho o seguinte pensamento. O que vai me edificar? O que vai me fazer crescer? O que vai me fazer ir para o próximo degrau? É eu estar na igreja ou estar na rua? Você acha que ainda tem alguma coisa que você precisa renunciar durante essa caminhada? Vão aparecer. Vai aparecer. A gente aprende todos os dias, né? Todos os dias é um aprendizado. A gente nunca vai falar, não, agora eu tô pronto. Não. Quando você falar agora eu tô pronto, pode ter certeza que tá tudo errado. Você tem que estar sempre com a coragem de renunciar a alguma coisa. Acho que para mim esse é o segredo. Você tem que ter coragem. Falar, se for para renunciar, o que me dá mais prazer, eu vou ter que renunciar. Se for por ele, eu vou ter que renunciar. Então, eu acho que é a coragem. Falar sobre, nesse momento, é coragem. Se eu tiver que renunciar a alguma coisa, eu vou renunciar. Sem medo. Mas sem sombra de dúvida, sem titubear. Já renunciei tanta coisa, mas tanta coisa. Imagino. Tanta coisa que eu já renunciei, tanto não que eu não dava, que hoje eu dou. Entendeu? Coisas que, como você acabou de falar agora há pouco, coisas que me atraíam e hoje, infelizmente, não tem a menor graça. Então... Isso não quer dizer que, tipo assim, que isso não te atraia de uma certa forma, né? Porque o pessoal fala, Kevin, você fala que não vai pra festa. Mas você achava legal? Achava. Me atrai? Claro que não... A gente é ser humano, atrai, tipo, aquilo ali chama você. Porque você imagine, queira que não, a grande maioria ainda são pecadores, entre aspas. Sim, nós somos todos. Então, de 10, os 8 ao meu lado vão pra festa. Aí você fica, caraca, só eu, velho. Só eu. Mas assim, não é que eu não vou pra festa, Kevin. Eu vou pra festa. Às vezes é um show de uma banda que eu gosto. Sim. Entendeu? É secular, mas é uma banda que eu gosto. Eu vou lá prestigiar. Eu gosto do Alexandre Pires, eu gosto do Rapa. Não, e lembrando, né, de uma dessas diversas funções que ele tem. Eu sou cantor ainda. Ele é cantor também. Então, até um tempo desse, até mostrei pro Padre Marcelo, né? A música do Falcão, do Rapa, né? Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E é uma poesia que ele fala da Bíblia ali e tal. É uma letra bem, bem filosófica. E eu fui pro show do Falcão e publiquei que eu tava no show do Falcão. Aí recebeu um comentário. Aí ele comentou. Oi, tá. Não, o Padre Marcelo, ele colocou assim, diferente ele, né? Rastazão, dançando no palco e tal. Mas assim, agora uma coisa é você ir e você saber viver aquela experiência de uma forma saudável. Eu não preciso ir para um show, prestar, eu preciso encher minha cara. Entendeu? Inclusive, isso foi uma das coisas que eu renunciei. Entendeu? Você tinha até um bar em casa, tipo assim, várias bebidas de você. Eu já saí empurrando. Algumas coisas ficam, porque como eu trabalho com gravação de vídeo, às vezes tem gravação você utiliza, de preparação de drink, mas não sou eu quem faz. Eu levo para alguém fazer. Mas eu não fico comprando toda hora uma garrafa de drink de bebida. Mas elas ficam escondidas. Não é para o meu consumo. Antigamente eu ficava preocupado em ter, tipo, meia dúzia de cerveja na geladeira, porque às vezes vendo uma televisãozinha ou outra, nem isso tem mais. Pode ter um dia mais estressante para relaxar. Não tem. Se é para relaxar, se é para tá numa roda, bota um copinho aí, pronto, acabou, já foi. Entendeu? É como o padre mesmo fala, um copo, tudo bem. O negócio é você se entregar para aquilo. É você só achar que o prazer que tá legal quando você tá bêbado.
Entendeu? Então, eu acho que aí são os limites que a gente vai colocando na Não, vida. Né? o pessoal fala, Kevin, você parou de beber é errado. Não, beber não é errado, a embriaguez é errada. A embriaguez é errada. errado. Você comemorar uma tacinha de champanhe, uma tacinha de vinho, mas como eu falei, ok. eu não tinha esse limite, sabe? Tipo assim, eu bebia Você saía pra farrona mesmo? Gostava. Ave Maria. Eu bebia... Então, pronto, eu nunca gostei. Então, eu sempre bebi, eu não sei beber, eu vejo uma galera que bebe, sei lá, uma cerveja no almoço pra abrir o apetite. Eu nunca, meu irmão, qual é a graça de beber uma cerveja? Uma, né? Então, eu não tinha uma caixa, né? Então eu não tinha esse limite, por isso que eu decidi parar. Sim, então, perfeito, eu não bebo perfeito. hoje mais. E hoje a sua vida deixou de fazer sentido? Não. Então, é isso, cara. É isso. Eu acho que tudo você tem que... além de renunciar, você tem que experimentar. Tipo, eu vou experimentar não beber para eu renunciar. Sim, isso. Entendeu? Vou experimentar passar um final de semana me divertindo. Sem bebida? Sem bebida. Porque aí você vai dormir, você não acorda de ressaca, você consegue ir para uma missa. Então, até no domingo de manhã. O círculo começou a fechar e aí não dava mais, não cabia mais aquilo As ali. amizades são outras. Ó, eu vou te falar, de 3 anos para cá, o meu ciclo de amizades mudou da água pro vinho. De 3 anos para cá, meu ciclo de amizade é completamente outro. Entendeu? Então, tipo, é o que eu falo, é o mover de Deus. E é onde eu acredito. No mover de Deus. Sim. Eu acredito demais, demais. Então, muitas vezes, a forma de eu encarar certos percalços da vida me trouxeram essa sabedoria. Entendeu? Tipo, entender que eu preciso avaliar por um outro prisma. Que talvez aquilo não seja um problema. Talvez aquilo seja Deus me mostrando um novo caminho. Então, eu não posso encarar, tipo, alguma dificuldade como um problema. É uma dificuldade, porque ele passa o tempo todo colocando a gente em situações para levar a gente para o próximo nível. Sim, então, paciência, coisa que eu não tinha. Eu era estourado. Bicho, hoje, calma, vai dar certo. E resolve. Resolve. É aquilo que eu te falei. É tirar o peso da mochila. Peraí, calma aí, como é que eu vou avaliar isso aqui? Isso aqui é um problema meu? Não. Então eu vou permanecer tranquilo. Sim. Não tem mais aquele negócio de você, tipo, ser reativo, sabe? Às vezes uma coisa ou outra você acaba sendo, mas no mesmo segundo que você é reativo... Por sinal, você, logo depois, fala aí, desculpa aí, me excedi. É sabedoria e discernimento. Essa minha caminhada lá dentro do caminho do Espírito Santo, caminho da santidade que a gente fala, né? Dentro desse caminho... E hoje você já serve dentro de algumas pastorais, né? Sirvo na pastoral do acolhimento, eu sou ministro da palavra também, sirvo na PASCOM e acho que só, e na PAC. Deixa pouco aí. Falou 3 aí. Tá com pouca coisa pra fazer. Mas assim, eu faço... Cara, eu vou te falar, eu faço com amor, cara. Que eu vou te falar, eu faço sem... É incrível como isso muda a chave. Eu vou para a igreja para servir, para PASCOM. Aí eu não entendo que aquilo ali é o meu trabalho. Para ali eu estou disposto, entendeu? Não boto peso naquilo. Eu vou com amor mesmo, com vontade de ir, de fazer, de realizar. Ontem mesmo, no meio do dia, precisava resolver algo lá da web rádio e eu pausei tudo que eu tinha para fazer, uma série de coisas, pausei minha agenda. Se marcou-se para esse horário, é porque eu tenho que estar dentro da igreja nesse horário. Sim. Então eu estarei lá. Vai atrasar o resto atrasa. Resolve depois. O resto atrasa, resolve depois, não tem problema. Mas eu sirvo com amor, cara. Eu gosto das pessoas lá, a reciprocidade no sentimento de pessoas que estão vivendo a vida ali no Evangelho. A reciprocidade de sentimento é gigante, cara. É gigante. E tem a galera que tem esse posicionamento de achar que talvez não seja digno de estar ali, né? E esses dias eu até fiz um post que bastante legal, que foi uma frase que eu vi, que a igreja não é um museu para santos, mas sim um hospital para pecadores.
cara. Então, meu irmão, ali todo mundo tem pecados, ali tá todo mundo buscando a salvação. Exatamente. É todo mundo igual. Não se mede em pecado, não tem pecado grande, não. pequeno. Meu irmão, Quem pecado foram, é pecado. Quem foram os 12 que Jesus escolheu para caminhar com ele? Pecadores. Era tudo santo. Não. Nenhum, eram 12 pecadores ali, cara. Então, tipo, quem é que vai procurar um gordinho que tá querendo perder peso? Ele vai procurar o quê? Um nutricionista. Ele vai procurar um médico. Ele não vai procurar outro lugar. Ele vai procurar academia. Então, a academia, ela é lugar de gente que tá fora do peso. Sim. Pô, tem uma galera que treina? Tem. Mas, tipo... Mas é porque eu já tive nessa condição também, Mas né? a maioria não verdade. é marombeiro. A maioria que tá ali não é marombeiro. Você pode contabilizar na sua academia, pô. É um ou outro que tá lá, que tá mantendo o corpo do jeito que ele acha que tem que ser. Até porque eu também não creio no... existe um padrão de beleza. Pra mim, a beleza, ela é interior. Pra mim, isso era um pecado que eu cometia. Julgava muito pela aparência. Pela aparência, entendeu? Então, tipo, eu julgava pela aparência. Então, hoje em dia, cada um é do seu jeito, cara. Cada um é feliz com o corpo que tem, entendeu? Você pode amar você tá lá na academia, não é por isso que você tá na academia que você tem que ter um relacionamento com alguém da academia. Sim, uma entendeu? pessoa com o corpo, tese perfeita. Exatamente. Entendeu? Pra que isso? Se quem vai te dar amor, talvez seja alguém que não esteja lá dentro, que não tenha esse corpo teoricamente padronizado pela sociedade como o corpo perfeito, que às vezes não é. Que às vezes não é o corpo perfeito. O que tem que ser bom pra gente receber é amor. Então a pessoa tem que estar boa aqui dentro. Tem que ter equilíbrio, sabedoria e discernimento. Quantas pessoas com esse corpo perfeito não estão boas da cabeça? Então, cara, às vezes estão ali na academia. Eu conheço pessoas que estão ali na academia como uma válvula de escape. De tanta tribulação, de tanta cabeça tá fora do lugar, sem um caminho para ir. Aí não, eu vou pra academia que aqui é minha terapia. Lá é a terapia, ok, mas e aí? Será que essa pessoa consegue, diante dessas tribulações todas na cabeça, consegue dar amor para alguém? Dar carinho, dar atenção para alguém? Entendeu? Será que, além da academia, não tem que estar numa igreja? É isso que eu às vezes eu paro pra pensar. E depois que eu comecei essa caminhada dentro da igreja, né? O pessoal, Kevin, eu tô com isso, pra igreja. Kevin, eu tô com aquilo, pra igreja. Meu irmão, lá é o hospital. Cara, e eu vou te falar, que você citou isso agora. Muitas vezes a gente influencia as pessoas e dentro aquela outra conversa que a gente já teve aqui, de eu falar o que eu sinto, né? De eu falar que eu amo, que eu gosto, que eu beijo. Algumas pessoas são travadas com relação a isso. Mas depois dessa minha caminhada lá dentro da igreja, eu vi que pessoas que estavam próximas a mim, à minha volta, escolheram esse caminho, não caladas, mas escolheram. Sim. Mas eu sei que no fundo, a minha caminhada lá acabou influenciando. Influencia bastante. Entendeu? Mas as pessoas não falam, entendeu? Mas você vê que acaba influenciando. Pessoas que você jamais imaginaria que estariam ali, elas estão ali. E você sabe que tem pessoas que são mais fechadas nessa questão do abraço, do beijo. E quando te veem, naturalmente fazem isso com você. Exatamente. Porque sabe que você é receptivo quanto a isso. Exatamente. Eu percebo isso, assim, no meu dia, inúmeras pessoas que já vêm, já pegam na minha cabeça, inclusive já me beijam, ao invés de eu beijar, entendeu? Mas, cara, eu acho que eu sempre fui de demonstrar carinho. Eu acho que meus pais eram bem fechados com relação a isso. Então, eu sou assim com minhas filhas. Toda vez que eu falo no telefone, antes de desligar, eu te amo, tô com saudade, ligo para perguntar como tá. As pessoas que convivem comigo, às vezes eu ligo, não, e aí, tá precisando de quê? Não, nada, eu só liguei para falar que eu te amo mesmo, que eu tô com saudade. E é isso. E eu faço. Eu acho que é uma falta que me fez isso. Não tô reclamando dos meus pais, enfim. Até porque foi o tratamento que eles tiveram, né? Mas a gente vai passando isso. Nossos pais tiveram outro tratamento de lá que tratava eles, que também não dava isso pra eles, então eles não ofereceram pra gente. E hoje, como eu tenho a oportunidade de ter um pouquinho mais de conhecimento e posso mudar isso, cara, é o que eu faço. É o que eu faço. Eu falo mesmo
que eu amo, que eu gosto, que eu beijo, e aí eu consigo viver, inclusive, mais tranquilo com relação a isso. Com perdão, com sabedoria e com discernimento. Beleza, a gente vem falando da sua caminhada aí já, né? E aí, você tem algum testemunho, assim, tipo assim, muito aparente? Sei lá, que seja na missa lá da saúde ou em outro momento, que você acha que seria legal você falar? Cara, tenho. Eu acho que um testemunho, o meu... Tem uma ponto- história depois que eu vou perguntar aqui, que informações aí que passaram. O meu ponto de transformação, inclusive com pouco entendimento do que eu estava vivenciando, eu na minha terceira missa, lá na igreja, numa missa de meio-dia, o Santíssimo saiu, foi para o meio da igreja e quando ele voltou e veio na minha direção. Eu não tinha noção do que era aquilo ali na minha vida. Tô até com a mão suando. E na hora que ele parou na minha frente, eu comecei a deixar de sentir minha perna e eu apaguei. Repousei ali. Repousou, né? Eu repousei ali, sem saber o que tinha acontecido comigo. Para mim, na minha ignorância, eu apaguei. E depois eu fui entender o que tinha acontecido comigo. Dali em diante, eu comecei a entender o porquê que eu sentia o cheiro do incenso no meu carro, se meu carro não tinha incenso. A gente teve o Malbert que veio aqui, né? Que no testemunho dele, ele disse que sentia o cheiro do Padre Marcelo. Porque dessa forma também ele não tinha esse entendimento, né? Então ele dizia que era o cheiro do Padre Marcelo. Então em todo lugar o Espírito Santo estava acompanhando ele dizia que era o cheiro do Padre Marcelo. Pronto, é exatamente isso, cara. Então eu comecei a caminhar ali e dentro da minha confissão pro padre, ele me deu uma orientação. Eu falei onde eu achava que eu estava errado, porque eu estava me confessando ali. E a partir dali, a partir do momento que eu começo que eu ganho uma Bíblia, eu começo a orar todas as manhãs, eu passei a ter uma intimidade com Jesus. Então é quando isso que a gente comentou agora há pouco, de tipo, a gente acha que é o inconsciente, né? Mandando a gente fazer alguma coisa, e eu passei a entender que era ele me movendo, ele me regenerando, ele me restaurando, ele me restituindo. Então hoje eu vivo, não é porque o que ele fez por mim, mas eu vivo um propósito de Deus hoje. Que eu pedi para ele, fiz pedidos e agradecia diariamente cada passo que eu dava, mas hoje eu sei que eu estou vivendo os planos dele. Hoje eu sei que eu estou vivendo os planos dele. Estou muito feliz. Eu sou completamente... Eu me reconheço como outra pessoa hoje. E as pessoas à minha volta também. Então, Sim. eu devo muito à paróquia, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Padre Marcelo, inclusive, que a gente diz, ele é só um enviado. Tudo bem, ele é só um enviado, mas a forma com que ele profere as palavras ali na homilia dele, a forma que ele aproxima a realidade de quem está ali, isso vai cativando a gente, vai levando a gente ali cada vez mais, e é o que faz a gente levar outras pessoas para lá. Então, a minha transformação como ser humano, minha transformação espiritual, eu devo muito a ele, a Jesus e àquela paróquia ali, as pessoas que fazem aquela paróquia ali. A minha restituição, eu posso falar de... Cara, eu nunca imaginei que eu poderia ter uma casa, brother. Minha caminhada ali dentro, Deus trabalhou para que eu comprasse minha casa. Então, eu devo muito, 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 muito. Aí vem muito, aquela muito. questão da renúncia, né? Você renuncia a algo que você acha que vai doer ali. Até ser um trabalho que não te convém mais porque vai além dos seus princípios. E aí ele te honra com o que mais você queria. Então, meu irmão, não tenha medo não. Não tenha medo não. Deus foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, é maravilhoso comigo e é com muita gente, cara. Eu acho que a gente
a gente tem fé, a gente vai atrás de procurar a palavra e quando a gente vê que as coisas começam a dar certo na vida da gente, acho que a gente tem que valorizar e agradecer. Acho que não é nem... A gente não tem nem que ficar pedindo. Eu acho que não é pedindo. Eu acho que ele sabe o que a gente está vivendo, ele sabe o que a gente tem no coração, sabe? E ele vai restituindo, a gente vai mostrando pra gente a forma dele mostrar. Ele falar, tô aqui, eu tô cuidando de você. E é isso, cara. Eu sou muito, muito, muito grato a Deus, em primeiro lugar, mas as pessoas que fazem aquela paróquia ali, o Padre Marcelo, você, direta e indiretamente também. Eu acho que... Não, é muito legal essa sua história de você mostrar, né? O quanto Jesus vai transformando as nossas vidas, melhorando a gente como pessoa. Só melhora, cara. Melhorando a gente como pessoa. E esse se entregar mesmo. É só você abrir os braços e falar assim, eis-me aqui, Senhor, e deixa ele trabalhar. É isso, é deixar, é confiar. É confiar. E assim, é como eu falei lá no início, cara. É você confiar, porque a gente confia, só que a gente confia olhando no nosso relógio, né? A gente quer as coisas no nosso tempo. E o relógio de Deus não é o Cronos. É o Kairos. É o Kairos. É no tempo dele, cara. Você tem que confiar. É o exemplo que eu vou morrer dizendo, você confia na internet sem ver ela. Pô. Você pega seu celular e você fala, não, eu tô com internet aqui. Pô, você tá vendo, você não tá vendo. Você enviar uma mensagem, sabe como é que ela chega. Você não tá vendo, você sabe que ela vai chegar, mas você não tá vendo o sinal de onde tá vindo, pra onde tá indo, entendeu? Mas você confia que ela tá ali. Você pega seu celular agora, se eu falar pra você agora, seu celular tem internet aqui? Tem. Você vai responder o quê? Tem. Então, mas você tá vendo ela aqui? Não. E se ela caiu? Faço ideia. Entendeu? Mas você sabe que tem. Se você abrir agora, você tem internet aí. Por que você não confia em Deus, cara? Você confia na internet, você não confia em Deus? Você tá fazendo o que nesse mundo, bicho? As pessoas têm essa mania de achar que a vida da gente ela só é a ciência.Ela só é o físico. Entendeu? E não é, cara. Não é. Meu pai teve câncer e viveu 22 anos com câncer, cara. Como é que a ciência explica? Quem explica, brother? Entendeu? Ele tinha um propósito, ele precisava viver esses 22 anos. Até a hora que Deus falou, não, agora cumpriu. Vai ver comigo, Vem morar comigo aqui, vem me ajudar aqui em cima. E ele tá lá. Entendeu? Então a gente tem propósitos na vida para serem cumpridos. E eu tenho plena confiança que eu tô vivendo um propósito. Eu vivo minhas dificuldades, eu vivo as minhas alegrias, mas hoje em dia eu vivo isso tudo com leveza, cara. Eu não peso a mão, eu vivo com leveza. Claro, tem hora que a gente tem que botar limite, a gente tem que dar os nossos nãos. Tem que falar, ó, comigo é assim, mas não do jeito que era antes. Teve uma época que eu... Desculpa aí, viu? Não, aqui é seu lugar, fica à vontade. Sim, tá acolhido também. Eu sei que a galera de casa aí também tá te acolhendo. Eu sabia que você tinha um testemunho muito legal pra contar. E aí teve um momento que eu falei, caraca, velho, eu não tô correndo atrás das coisas, sabe? Tipo assim, e tá tudo certo. Aí foi porque aí eu percebi que eu tava confiando. Exatamente. Porque, às vezes, eu ia buscar uma coisa que eu ia buscar esse copo. Só que no meio do caminho dava errado esse copo. Meu irmão, eu virava as costas e ia embora. Ou ficava brigando, né? Aí eu, caraca, não. Não, esse copo tem que ser meu. Como é que eu não consigo brigar? Esse copo... E aí, esse não vai ser seu. Pronto, mas acabou. Eu vou botar outro copo na tua frente que vai ser o seu. É só você passar a entender isso. Entendeu? Quando a gente tem um não, que foi o que me... A grande verdade é que o que me fez me converter foi o final de um relacionamento. Sim. Então, aquilo para mim foi um baque, eu perdi o chão. E quando eu falo nenhuma pessoa, nenhum ser humano chegou e falou, vá para a igreja. Ninguém chegou e falou. Eu acordei um dia mal, falei, vou comprar uma Bíblia. Mal. Estava acabado, né? Quando você está fora desse universo, você pensa que o amor da sua vida é uma pessoa. Sim. Aquela pessoa entrou no meu caminho para me direcionar. O papel dela ali foi, eu vou entrar aqui, eu vou sair, que agora você vai viver com Deus. Você se transforma e depois Deus trabalhou certinho.
Aí eu fui comprar uma Bíblia. A decoração da minha casa principal é uma Bíblia. Você entra na minha casa, a primeira coisa que você vê é uma Bíblia. Então tem o meu altarzinho ali, que é a primeira coisa. Há anos atrás, quem é que imaginava? Se você perguntar para qualquer pessoa que me conheceu no passado, eu falo, não, pô. Luiz com a Bíblia ali de casa. Você tá maluco. Luiz, não. Então a primeira transformação veio aí, entendeu? E a partir dali, eu comecei a me interessar por. E aí foi o que comecei a ir à missa. E eu entendi que aquela minha ida à missa só me fazia bem. Falei, cara, peraí. Por que eu não descobri isso antes? Eu tive que viver 51 anos para entender isso agora. E eu tive que viver 51 anos para viver isso agora. E às vezes era necessário você viver Era isso. necessário. A formação, entendeu? Não é que Deus só converte quem vive na droga, só converte quem é bandido. Não. Cada um tem seu momento. Você vai entender o que é a conversão quando você passar a viver isso que você falou agora. A confiar. Sabe, vivendo um momento turbulento? Se você está com Deus, você está vivendo um turbulento em paz. Sua turbulência é em paz. Sua turbulência não é barulho. Vou até usar um termo que o padre sempre usa nas homilias dele. Não é o barulho interno, não. Porque às vezes você pode estar num maior silêncio aqui, mas dentro de você está um carnaval. E não é de alegria. Entendeu? É de inquietação. É barulho, é inquietação. E essa inquietação interna acontece quando ela acalma quando você encontra. Quando você se entrega. Quando você tem fé. Entendeu? E essa parte de entregar e ter fé, eu aprendi dentro dessa minha caminhada. E por incrível que pareça, Deus vai te mostrando as coisas em lugares que você nem imagina, às vezes. Eu fui assistir um filme, cara. Não, então, você vai falar, você tava falando dessa história que Deus mostra em alguns lugares. Tem uma história da Bíblia, né? Que você encontrou algo dentro da Bíblia. Não, eu deixo algo dentro da minha Bíblia. Eu deixo algo dentro da minha Bíblia. Dentro da minha Bíblia, quando eu me converti, eu só peguei a foto da hoje minha noiva. Vamos casar dia 5 de dezembro. Eu peguei a foto dela e botei ela dentro da Bíblia. E tá lá até hoje, essa Bíblia anda dentro do meu carro. Em casa, é a Bíblia que eu leio, é a Bíblia que eu ganhei. Então, ela tá lá dentro. Eu não pedi para ele. Eu quero ela. Eu coloquei ela. Tome conta dela. A gente tem que ter esse hábito de consagrar as coisas a Jesus, né? Exatamente, exatamente. E outra, se for para ela, se for da vontade do Senhor, que a gente fique junto, que o Senhor abençoe. Se não for da vontade do Senhor, o Senhor abençoe ela do mesmo jeito, porque ela é uma pessoa boa. E ela merece coisa boa. Eu quero que o Senhor permita que eu ofereça essas coisas boas para ela. Que eu viva com ela, né? Uma família, que a gente constitua uma família, que a gente entregue para o Senhor um filho, mas que aconteça da forma que o Senhor quiser. Minha oração era essa. Entendeu? Então, ficou lá dentro. E está lá dentro até hoje a foto. Mesmo depois dessa restituição do relacionamento, está lá dentro. Permanece lá e vai permanecer lá. Não tiro de lá. Isso para mim eu acho que você amar alguém, você ter o sentimento por alguém, querer constituir uma família com alguém, vai muito além da carne, vai muito além do humano, é espiritual, é da vontade dele. Então, se não fosse para ser, não ia ser, não ia ter mágoa, não ia ter briga, mas a foto dela ia continuar lá, porque ela é uma pessoa boa e ela merece coisas boas. Então, deixa ela aqui comigo. O senhor fica aqui tomando conta dela junto comigo. Mas conta aí também a história do filme. Então, o filme, a gente resolveu no cinema, eu, Vinícius, a esposa dele, um amigo que é o meu irmão, praticamente. Ele é o irmão que eu não tive e eu sou para ele o irmão que ele também não teve. Da questão de tratamento como irmão. Sim. Eu digo. Eu tenho 2 irmãos, mas a gente não convive da mesma forma que eu convivo com o Vinícius. Aí foi eu, Vinícius, Ashley, Thaís, uma amiga nossa, que é minha irmãzinha hoje. Você conhece Thaís? Sim, sim. E teve mais alguém que foi com a gente para o cinema.
E a gente assistiu um filme que, naquele filme, quando eu falo que o mover de Deus, ele te mostra as coisas na hora certa. Ele mostrou ali o que era ter fé, pô. Aquele filme falava sobre fé. E ele mostrava um menino que não tinha fé em nada, não tinha fé em nada, absolutamente nada. Ele achava que a vida era ele pedalar, ele dançar o rap dele, ele pegar o carro da mãe escondido e demorar para voltar para casa, estar com os amigos. Só que aí Deus bota no caminho dele o dono de uma empresa que passa a colocar ele num grupo de oração. Quando ele entra nesse grupo de oração, ele passa a ver que a vida dele se transforma. Aí ele, opa. Aí só vai melhorando a vida dele. Ou seja, no momento que você tem fé de verdade, tudo se transforma. Quando você acredita que existe um Deus que está tomando conta de você, que Ele sabe tudo antes de você chegar, Ele sabe tudo que está acontecendo agora na sua vida e que Ele sabe tudo que ainda vai acontecer. Esse é o seu melhor amigo. Esse é o seu melhor amigo. Então confia nele. Sim. Se ele sabia antes de eu chegar, ele sabe quando estou aqui, ele sabe o que vai acontecer depois, esse é o meu melhor amigo, eu vou confiar em quem se não seja esse cara? Imagina se você conhecesse, tivesse aqui, uma figura de Jesus na sua frente agora. Ele sabendo tudo que vai acontecer com você daqui para frente. Você ia querer estar colado com ele ou não? Sim. Se você tivesse essa oportunidade. É isso, cara. É simples. Acreditar e ter fé é simples. É porque as pessoas que não estão no caminho e rodeadas por outras que não estão no caminho, não têm essa visão. Não tem essa visão. É fácil. É fácil. Eu quando estou na igreja sou uma pessoa. Quando saio da igreja, eu falo meio mundo de palavrão, falo meio mundo de safadeza. Ele tá vendo, cara. Quem tá perdendo é você, que tá achando que agora eu tô fora da igreja, eu posso falar. Jesus não tá vendo agora, ele tá vendo. Ele sabe tudo e ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. Ele não pega Kevin agora, eita, o negócio de Kevin não tá dando certo. E agora, como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar aqui. Melhorar isso aqui, brother. Não, já brother. tá tudo pensado. Ele já tá no plano dele. Já tá no plano dele. É porque a gente não respeita, não pensa que já tá no plano dele. Não aceita, às vezes. Cara, não é pra ser. Aí a gente faz o quê? Vai pelo caminho errado. Sabendo a sua intuição, que é o Espírito Santo te colocando no caminho certo, fala, eu vou pelo caminho errado, porque eu vou pelo caminho dos homens. Brother, não existe o caminho dos homens. O caminho dos homens é o caminho que dá errado. Ah, mas fulano tem fazenda, vive em festa, vive na bebida. A conta dele vai chegar. A conta dele vai chegar. E não, e você... E a gente... Entendeu? Como você falou da questão de julgar, né? Pela aparência. É. Aí vocês acham que ele tá feliz, mas, meu irmão, por dentro... aquela questão da quietude, do carnaval dentro dele. Exatamente. E você achando que porque o cara tá em festa, o cara tem muito dinheiro, ele tá bem. Mas não, pô. Falta alguma coisa nele. Tem uma amiga minha, Mariana Sena, apresentadora da TV Atalaia. Eu, numa entrevista com ela, ela falou, às vezes a gente tá no maior carnaval e a gente tá sozinho. Às vezes tem 1000 pessoas à sua volta e você tá sozinho. E só você, no seu íntimo, sabe que você tá sozinho. É que é verdade. O que é pior, cara? O que é pior? Você tá no meio... Não, porque o cara tem um monte de assessor, anda com uma entourage, anda com uma galera, todo mundo em volta dele. Mas pra onde ele confia em quem tá do lado? Pô, cara, ele tá sozinho. Às vezes não tem quem dar um beijinho na testa dele antes de dormir, entendeu? Não tem aquela pessoa que faz ele rir de verdade, de uma bobagem. Eu acho que pra mim a felicidade tá aí. Quando você encontra uma bobagem que você se diverte com aquilo ali. Entendeu? Uma besteira, uma quinta série. Mas aquilo tá te levando a rir minutos sem parar. Ali você tá sendo feliz de verdade, entendeu? Quando você tem aquela pessoa que, pô, vai te dar um beijo, aquela pessoa que você fala, putz, meu pneu furou agora. Deixa eu ligar São pra ele aqui. 4:30 da manhã. Que normalmente todo mundo ia falar, pô, tá todo mundo dormindo. Mas se eu ligar pra Kevin, ele vai me atender. E eu posso estar no meio da BR, que ele vai vir aqui me socorrer.
Verdade. Aí é você falar, não, aí eu tenho quem gosta de mim de verdade. Não, ou você num dia cheio ali, que você passou por algumas provações, você, cara, vamos comer um hambúrguer aí, trocar uma ideia, falar besteira, como você falou aí. Meu irmão, isso, só cara. quinta série, dar risada. É isso. É isso aí, você tá sendo feliz de verdade. Você não tá numa roda de um monte de gente. Às vezes eu tô no trânsito, Thaís do nada pega e me manda mensagem. E aí, irmão, já almoçou? Velho, pra mim é uma preocupação. Ela parar o que ela tá fazendo pra pensar se eu já almocei. Ela se preocupou. É verdade. Entendeu? Quantas pessoas... Eu vivi isso, tô falando que eu vivi isso. Eu falava, cara, naquele meu momento de depressão ali, eu falava, cara, ninguém liga pra mim, brother. Ninguém liga pra mim. A gente, no fundo do poço... Exatamente. E ela, o podcast de Thaís agora, ela foi a pessoa que eu não tinha tanta intimidade. E numa conversa com ela, eu falei, ela me perguntou, por que você está chorando desse jeito? Que eu não conseguia falar direito. Porque eu sou um lixo e tal, não sei o que. Ela falou, você não é um lixo. Essa frase me fez cair no chão de volta. Eu falei, opa, Verdade. ela nem me conhece, velho. Como é que ela sabe, né? Como é que ela tá falando que eu não sou um lixo? O que é essa mulher, velho? Aí ela falou, você não é um lixo. Aí aquela palavra me acalmou. Aí a gente foi desenvolvendo a conversa e tal, não sei o quê. Aí a gente acabou se aproximando. E depois de muito tempo, eu já dentro da minha caminhada na igreja, foi um momento que a gente se emocionou muito, eu e ela, que no momento da adoração, quando o Espírito Santo estava ali usando o Padre Marcelo para falar, se algum dia você se sentiu um lixo e teve um amigo que disse que você não era um lixo, meu irmão, quando a gente ouviu aquilo, a gente estava no Espaço Padre Arnob ali, meu irmão, a gente se abraçou e a gente só chorava. Você não é um lixo. Meu irmão, a gente estava junto e a gente ouvia aquela homilia junto. Por qual propósito? A gente se intitula irmão exatamente por isso, pelo cuidado, cara. Pelo cuidado que ela teve comigo e que hoje eu tenho com ela. Então, e são coisas que eu fui ter agora. Que mesmo você com essa forma carinhosa e de ser, as pessoas... Meus amigos eram amigos de farra, cara. Eu era DJ, eu tava na noite, eu apresentava programa de televisão, eu trabalhava no rádio. Então, eu fornecia... Entretenimento, Entendeu? Então, ingresso, toma. Camiseta de bloco, toma. Tá na balada, libera pra entrar, entra. Então eu oferecia, eu podia dar alguma coisa física. Carinho, atenção, amor, reconhecimento, acolhimento eu não dava. Eu oferecia coisas do mundo, coisas mundanas. Hoje, eu ofereço carinho, ofereço oração, ofereço reunião, ofereço papo. Então, desses momentos, né, de comunhão. Exatamente. E é o que eu mais gosto. E é o que eu prefiro fazer às vezes, cara. Às vezes, tipo, o pessoal vai lá pra casa pra gente comer lá em casa e ficar jogado no chão, lá sentado, conversando, batendo papo, dando risada. Prefiro do que tá na rua. Prefiro do que tá na rua. Muita coisa eu me tirei o pé. Agora eu não preciso mais disso aqui. Mas, vamos continuar no papo da igreja, né? Você falou que não tem a crisma, né? Não, mas eu vou ter que crismar agora por causa do casamento, né? Então, seus próximos passos seriam o sacramento da crisma, que é o sacramento da confirmação, que é isso tudo que você está vivendo aí. Exatamente. E depois, meu irmão, é o casamento, o matrimônio. Sob a bênção de Deus. Sob a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a expectativa, velho? Cara, eu tô bem ansioso, porque é um misto de coisas terrenas, né? Com o espiritual. Mas o meu foco principal é o espiritual. A gente já decidiu que a gente não quer festa. Vou pro casamento do Prado que vai ter festa. Já desista porque não vai ter festa. Tem um matrimônio, né? Meu objetivo é a bênção. A gente vai ter um receptivo ali do lado da igreja. Conseguimos isso aí com o Padre Marcelo, com o Paulo, mas só para tirar foto e tá tudo bem. Jogar buquê, tá tudo bem. Agora eu tô ansioso, porque, tipo, nunca vivi isso. Você era casado, entre aspas, mas não casou na igreja, né? Não. Religiosamente, não. Era casado civilmente, Sim. Tinha uma união estável, que foi um relacionamento que durou mais de 15 anos. Que é fruto dele tem um fruto de Ana Luísa e Lara, que são
meus amores, meu mover diário. Ouvir a voz delas é incrível isso. Quando você vai chegar nesse ponto, você vai ser pai uma hora. Mas sou, pô. Você já tem... Casca de bala, Quantos anos tem o Casquinha de Bala? Tem 3 anos. Então, quando você ouve a voz de Casquinha de Bala... Você é doido, Não é? Renova as energias ali. Ave Maria. Meu amigo, quando eu recebo uma mensagem, uma besteira no WhatsApp, oi... Pronto, eu já paro o que eu tô fazendo, encosto o carro, que eu vou... 15 minutos eu vou ficar nessa conversinha de WhatsApp aqui. Minhas filhas são meu mundo, cara. Chegou na fase do Pix já? Já? Só do Pix? Não, né? Chegou na fase da viagem, de Porto Seguro, com a escola. Sim. Vou viajar, entendeu? O Pix é tranquilo. A fase do Pix é tranquila. Porque o Pix é, pai, tô no shopping com as minhas amigas, vou lanchar aqui, manda 20, aí você manda um pouquinho a mais. Entendeu? Essa fase chega. Mas, assim, eu não troco. Ó, por exemplo, Dia dos Pais. Com 15 dias antes, a Lara me mandou uma mensagem. Pai, Dia dos Pais, eu vou pra sua casa no sábado já. Aí eu... Pronto, me esqueçam no sábado, Dia dos Pais. Fiquei com elas. Apaguei minha agenda de sábado, nada de trabalho. Fiquei com elas sábado e domingo. Só por fim. Ave Maria, dormiram lá em casa. Farra. Eu sou apaixonado por elas. E você, assim, aproveite Casquinha de Bala com 3 anos, porque não volta. E tem coisas que ele faz hoje que amanhã ele possa não fazer mais, entendeu? Então, aproveite. Porque, assim, quando eu lembro das duas pequenininhas, mas dá vontade de apertar um botão, voltar meia hora só. Pronto, fica meia hora pequenininha. Pronto, pode voltar para só pra... Aquela acolhida diferente, né? Quando é pequeno, né? Então, pequeno, cara, você tem ali uma inocência, né? A inocência do ser humano ali. A gente ama, nós pais e mães também, né? Não tô separando ninguém, mas nós que somos pais e mães, a gente ama filho de uma forma muito incondicional, cara. É muito incondicional, cara. É independente de qualquer coisa. Se ele tiver errado, ele vai estar certo. A gente briga com ele depois. Mas independente... Família primeiro, depois... a gente briga depois. Você dá uma olhadinha de canto, eu não canso de né? falar isso pra elas. Contem comigo pra tudo sempre. Até no dia que vocês estiverem erradas, que eu vou defender vocês. Depois a gente acerta. Mas filho é bom demais. É bom demais. Já temos 2 nomes. Sim. Né? Os rebentos que virão. A gente já bota nome. A gente já chama pelo nome, bro. Como já diz na música, como já diz na Bíblia. Me chame pelo nome. Então você já pretende já, claro. Esse dia até rodou numa roda de amigos num antigo trabalho meu lá na escola. Eu fui prestar um serviço lá. Teve uma banca de apostas lá. Pessoal, vocês apostam quando? Que 1 ano depois de Luiz casado, que ele já vai ter filho. Calma, gente, deixa eu aproveitar um pouquinho a vida de casado. Tá? Você. Mas é isso, são bênçãos de Deus, né? É Ele que vai colocar no caminho na hora certa. Se Ele colocou na sua vida, se Ele colocou na minha vida, foi por um propósito. Não, quando você falou essa fase pequena é muito engraçado mesmo. Tipo, é muito legal essa inocência. Falar errado. Vem com cada coisa, você fica, meu amigo, como é que ele tá aprendendo isso? E falar errado, cara. O falar errado pra mim era o mais charmoso. Eu sabo, eu não sabo, eu não chabo. Pra mim isso era o mais Biga chega e fala, pai, olha meu músculo aqui, é músculo. Aonde ele vai? Aí na hora que ele aprender a falar músculo, aí você vai falar pra ele, você lembra que você falava músculo? Eu falo, não. Aí você fala, putz, bicho, você era tão massa. Você não fala mais. Deus é muito bom na vida da gente, cara. Então já tem pretensão de mais 2, Ou 2? Quantos puder vir, brother. Não tem isso, não. É Deus, cara. Não tem... Então tá com a aptidão física boa, né? Opa, amigo. Eu só tô com uma... Não fiz check-up. Sim. Esse ano e o ano passado. Tô precisando fazer. Mas não tem isso não. Eu caminho, eu ando, Ave Maria. Porque 52 anos, né? Não é 52? 52. Esse ano eu faço 53. E ainda fazer mais 2. Meu. Pra aguentar o pique de não dormir de noite. A Ani, ela fala o seguinte. Ela fala, você não dá pra entender não, o seu nível de energia. Porque você acorda de manhã já acelerado. Aí, quando todo mundo tá indo dormir, você não tá indo, você tá ainda arrumando coisa para fazer. Queria saber de onde vem essa energia toda.
Porque às vezes tem dia que você passa o dia todo na correria, não come direito, né? Não almoça direito e tal. Mas eu fico, tipo, 3 horas da manhã, se largar... Você é elétrico. Bora. Cara, eu ouvi o Roberto Chiniachiki, uma vez eu fui num evento dele, ele é um neurocirurgião, né? E ele é muito bom com as palavras também. Tem vários livros escritos e ele falou ele deu um exemplo uma vez de uma passagem que aquilo me pegou sobre energia. Tipo, você tá trabalhando até 10 da noite. Essa sua jornada de trabalho vai até 10 da noite. Você chega em casa, seu filho fala, pai, vamos brincar? Você fala, não, filho, eu tô cansado, vou tomar um banho e vou dormir. Aí você não brinca com seu filho. Só que se naquele dia, ao invés de 10 da noite, o seu patrão falasse, olha, você vai precisar ficar até 1 da manhã, você ficaria no seu E trabalho. acordaria no outro dia, 6 horas. Exatamente. Você não ia falar para ele, não, patrão, não vou que eu tô com sono. Então, pô, se o seu filho tá te chamando para brincar 10 da noite, negão, vá tomar seu banho, coma alguma coisa e sente para brincar com o guri. A gente não pode dar não para as pessoas que a gente ama, entendeu? Para as pessoas que a gente gosta. Por isso que eu falo, se tiver 1 hora da manhã com o pneu furado na BR, me ligue que eu vou salvar. Ah, e você falando das pessoas que você ama, hoje eu fui para uma reunião mais cedo e acabando essa reunião eu passei por a casa da minha afinada avó, próxima à casa dela, né? E aí veio aquela lembrança que toda oportunidade que eu tinha, eu tava lá. Na casa de vó. E até essa disponibilidade. Vó, não almocei ainda. Isso Vem, era tem comida. 1h pouca da tarde. Ela, não, pode vir, tem comida. Mas às vezes nem tinha, ela ia fazer a comida ainda. Mas ela estava disponível para fazer. Pra fazer. Ela sempre estava ali pra fazer, pra ajudar de alguma forma. É assim que a gente encontra Jesus, que sempre vai estar ali para fazer. Por isso que hoje você talvez sinta a falta da sua avó, porque você não tem mais essa disponibilidade ali. Talvez você se emocione quando para lá na frente da casa dela, porque ali foi um cantinho que te acolheu durante muito tempo. Entendeu? Agora, você imagina quando você tem isso de Jesus Cristo, cara. Quando você tem isso do Espírito Santo, que tá ali te esperando para lhe guiar. E às vezes você renega isso. Você renega, cara. Pra quê? Pra quê? A troco de quê? Se é Ele que vai te dar tudo, é Ele que te dá a vida. Todo dia de manhã você acorda, você acha que porque você tem saúde? Nada. É porque Ele falou, vou confiar nesse rapazinho mais hoje. Mais um dia pra ele. Botar mais um xizinho aqui. Kevin, vá, levante. Ruim. É para quem hoje sofre, que está numa cama de hospital, que não se levanta, que não ouve mais. Isso aí é um problema. Mais. Isso é um problema. Agora o resto que a gente tem, velho, se é financeiro, Cara, se é qualquer outro problema, assim, é. Eu acordo de manhã, eu agradeço por estar vivo, por respirar, por enxergar, por sentir cheiro, por ouvir, por falar, por me movimentar. É a confiança de Deus em você, cara. Tem um amigo meu que ele tá professor, hoje ele não dá mais aula, mas ele tava de boa, uma crise de riso nele, de feliz. Paralisou um lado do rosto, cara. Atrapalhou a vida dele? Não. Mas... mexe com o ego da gente, né? Pô. Entendeu? Então, isso é um problema. Ele hoje encara como não, mas isso é um problema. E não tem, em tese não tem volta. Né? Cara, é um problema. O problema é você estar numa cama de hospital, enfermo, sem poder ir numa missa, sem poder ouvir, sem poder receber ninguém para te visitar, porque você está num estado crítico. Entendeu? Agora a gente que levanta, que sorri, que fala, que tem uma casa para morar, que tem uma comida para comer, que tem um trabalho. Quanta gente que está dentro dessa situação, dentro desse cenário, e que reclama. A pessoa acorda de manhã, a pessoa está enxergando, está falando, está se movimentando, dormiu numa casa, dormiu numa cama, tem comida em casa, pode não ser um super café da manhã, um super almoço, mas você tem o que comer, você teve onde dormir, você acordou saudável, você tem um trabalho, a pessoa acorda reclamando e vai dormir reclamando. Não, e até, de quê, cara? E a gente como pai, né, de poder proporcionar, talvez até aquilo que a gente não tenha tido, proporcionar para os nossos filhos. Exatamente. Né? Então, eu agradeço muito. Graças a Deus, meus pais nunca faltaram, deixaram faltar nada, velho. Nada. Nunca faltaram nada. Mas também não tinha sobrando, né? Então,
Hoje de você ter um pouquinho a mais ali, ou talvez já estuda numa escola particular, já tem outra coisa ali. Exatamente. Você tem Eu lembro que você condição de dar citou o uma exemplo roupa. do seu pai, que calçou um tênis aos 14. Meu pai foi calçar tênis aos 14. Meu pai vendia esterco na feira, pô. Esperava o cavalo cagar pra pegar o corpo do cavalo, botar na bancada pra vender esterco na feira. Minha mãe não teve a oportunidade de estudar, estudou até a 4ª série, mas ia com uma sacolinha Com os caderninhos dentro. de G. Barbosa, uma sacola plástica de supermercado. Tá vendo? E hoje eu fui com mochila, estudo, fiz faculdade. Pois é, ela proporcionou pra você uma outra coisa que ela não teve. Então é entendeu, muito legal. Cara? Eu acho que é por isso que eu falo, a vida da gente tem que agradecer. Se a gente tem saúde, se a gente acordou, se a gente tem um trabalho, se a gente tem um pãozinho. Eu lembro, cara, agora nessa fase, quando eu comprei meu fogão e minha máquina de lavar roupa, eu chorei, cara. Eu fui comprar minha primeira cama agora, pô. A primeira cama da minha vida que eu comprei foi agora. Eu nunca tinha comprado uma cama pra mim. Eu morei na casa dos meus pais durante um período grande. Quando eu comecei a morar sozinho aqui, vida de circo, né? Colchão, eu comprei o colchão era no chão. Aí um amigo, certa vez, emprestou uma cama que era da avó dele. Botei, não tinha comprado uma cama. Dentro da união que eu tive com a mãe das meninas, a gente ganhou uma cama. Então eu não comprei uma cama. Agora, quando eu cheguei, eu fui na loja, escolhi, comprei. Quando essa cama chegou em casa, parecia uma criança chorando e ajoelhado na beira da cama, porque eu tava agradecendo pela cama que eu recebi, cara. Bem assim foi com o fogão e com a máquina de lavar roupa. Quando chegou, eu ajoelhei, botei a mão nos dois e orei ali, chorei agradecendo. Chorei e orei agradecendo ali, pô. Porque a gente tem que ser grato. Acho que na vida a gente tem que ser grato. Acho que independente do que seja, e dentro dos mínimos detalhes. Eu não posso agradecer, porque fulano de tal deu uma casa, e o cara você deu uma casa. Ninguém dá uma casa para qualquer pessoa, né? Então, agora, eu sou feliz ali, no meu pouquinho. Sim. No meu pouquinho. Na minha mudança, no dinheiro que eu tive para comprar tinta para pintar, em botar iluminação, entendeu? Em deixar a casa do seu jeito, quero. Eu comprei uma cama para mim, comprei 2 camas para as meninas, quando elas forem em casa, tem a caminha delas lá, entendeu? A gente vai indo aos poucos, entendeu? Ninguém cresce de um dia para o outro. E eu acho que o mais bonito quando você demora para crescer é a história que vai ficar. E o valor que você dá, né? Exatamente. E a história que você vai contar. Entendeu? Que foi a história que Deus te deu para você contar. Entendeu? Pô, quando eu vim para cá não era assim. Eu cheguei em Aracaju praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Entendeu? Cara e com a coragem. Entendeu? Eu não sabia para onde ir aqui. Hoje, eu moro num apartamento, numa região massa, num prédio massa. Mas se eu não trabalhar, não acontece. E quando eu falo que Jesus se mete nos planos da gente vive os planos dele, é porque ele vai colocando, olha, tem esse trabalho aqui, ó. Toma esse aqui, ó. Olha esse orçamento aqui. Venha trabalhar aqui. Tá vendo aqui? Agora ele faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Dá o chão, você tem que dar o passo. Exatamente. Ele não vai tirar nota pra mim no final do mês. Porque se eu não tirar nota, eu não vou receber. Aí não vai adiantar eu chorar depois. Não recebi, perdi. Então ele tá te dando trabalho, vá fazer. Ele não tá me dando só trabalho, ele tá me dando trabalho, ele tá me dando saúde todo dia. Tá me dando trabalho, tá me dando saúde todos os dias, cara. Como é que eu não vou ser grato? Verdade. Entendeu? Então, eu acho que para essas pessoas que ainda refutam ter uma religião, procurar a igreja, acho que é andar para trás, cara. É andar para trás, é não ter amor próprio. É não ter amor próprio. E a gente já viu diversos testemunhos. Aqui mesmo já sentaram 2 seminaristas que entregaram a vida a Jesus. Aí você fica imaginando a renúncia. Um deles era filho único, assim como o Padre Marcelo, é filho único. Uhum. Então, velho, imagine. O cara falava, não quero saber de nada. Entendeu? Vamos dizer assim que a família dele talvez se encerre nele. Porque se ele é filho único, não tem quem faça depois, entendeu? Então, mas olha o que ele pode mover por ser um enviado de Deus. Talvez a família dele acabe nele. Mas quantas famílias ele pode unir com a palavra dele? Isso. Quantas famílias ele pode restituir
com a palavra dele. Entendeu? Então, que foi o que o Padre Marcelo fez. Entendeu? Então, tipo, se você for pensar, ele não vai ter uma sequência de árvore genealógica. Biológica ali, né? Biológica dele, uma sequência biológica dele. Mas imagina o que ele vai fazer. Já faz, né? Quantas pessoas ele vai juntar. Você entendeu? Por que a galera é apaixonada pelo Padre Marcelo? Pô, pela forma que ele fala, pela forma que ele conduz. E se entrega, né? Cara. Porque, meu irmão, é missa todos os dias. Todo dia aquele homem tem uma missa. Ontem mesmo, eu tava lá, na hora que eu tava lá resolvendo o negócio da rádio, ele passou voando assim, ó. E saiu. Luizão. Pra cá. Tchau, Luizão. Dali meia hora ele resolve a missa das mulheres. Eu tiro como exemplo o primeiro domingo do mês, velho. Que são 5 missas. No dia. No dia. E aí, brother? 7, 10 e meia, meio-dia, às 5 e 7 da noite. E ainda teve uma época dessa que ele tava com a ideia de botar uma missa às 8 e meia da noite, no domingo, que era pros atrasados. A missa dos atrasados. Mas se você... Agora você acabou de lembrar ele. Se ele assistir, se ele estiver assistindo, ele vai lembrar. É mesmo. Por que não? Por que não? Vou colocar próximo domingo a missa dos atrasados, tá? Ali tem energia. Eu acho que é isso, cara. A gente tem que valorizar a vida da gente se entregando para Jesus. Não tem quem vai ter mais amor na gente do que ele. Agora a gente tem que confiar. Tem que fechar os olhos e deixar. Exatamente. Então é isso. Eu creio que nosso papo foi bem legal, Luiz. Acho que já vão-se mais de uma hora aí de conversa. Fácil. Não, se largar, a gente vai embora aqui. Se largar, a gente conversa. Mas eu fiquei curioso ainda. Como foi sua infância, assim, lá em São Paulo? Em São Paulo. Cara, eu tive uma infância conturbadíssima em São Paulo. Estava até falando sobre isso ontem com a Ani. Enquanto criança, né, eu morava do lado de uma igreja. Sim. Da igreja da Vila Madalena, na Rua Girassol. Que foi a igreja que eu fui batizado. Criança era ali. Então, a brincadeira era... A gente morava na casa... Tinha uma senhora que morava na frente e a gente morava na casa dos fundos. Inicialmente, a gente morava num quartinho nos fundos, embaixo. E a casa... O terreno da casa aí chegava lá... É que em São Paulo tem isso, né? As casas estão abaixo, assim, eles fazem uma laje, né? E uma casa embaixo. Aqui já não... Aí a gente morava nesse quartinho lá embaixo. Aí o que acontece? Ela fez uma outra casinha em cima, que tinha um quintal... Depois da garagem da casa dela. A casa dela, a garagem e atrás tinha essa outra. Aí a gente passou a morar ali. Então ali eu, como criança, parquinho, era ali. Aí dali, a gente saiu dali, eu já saí dali, acho que tinha uns 8 para 9 anos. Aí a gente foi morar na Pompeia. Então, minha mãe sempre foi muito enérgica, minha mãe teve 3 derrames, entendeu? Não ficaram sequelas de movimentos, nem na fala, nem nada. Ela caminha, tudo normal. Hoje ela está com 84 anos, não Ela mora normal. Aqui em São Paulo? Ela mora em São Paulo. Inclusive, estou indo amanhã para São Paulo para visitá-la. Então, ela era muito enérgica, minha mãe. Então, ela tratava a gente na rédea mesmo. Na rédea mesmo. Vacilou, surra de cinta. Naquele tempo não tinha isso, não. Não. É lambada. Era apanhar mesmo. Era folha de espada de Você São falou Jorge. Aí, eu lembro que eu fazia... Na bunda. Eu sou do interior da Bahia, né? Sou meio baiano, meio sergipano. E aí eu fiz uma banca. Que aí a tabuada, a gente aprendia, era apanhando. Apanhando. 2 vezes 2. Aí não sabia. Errou, pô. Disse, meu amigo. Errou, eu lembro puxa a orelha. Eu lembro que o meu irmão mais novo não aguentou, não. Meu irmão mais novo pulou a janela e foi embora. Não aguentou uma semana. Na banca. Então, e aí dali, cara, assim, eu tive... tinha amigos de rua, a gente morava numa rua, num bairro bom lá, mas como em todo lugar tem gente que não é tão boa, né? Sim. Então eu tive amigos de rua que tiveram caminhos não tão puros e pagaram pelos erros deles, né? Mas era a galera que, enfim, jogava bola com a gente ali, estava no convívio, mas não vivíamos juntos. A gente se encontrava na rua, mas não vivia, eles faziam as coisas deles para lá e a gente... Eram colegas, né? Não eram amigos, né? Eram até uns caras, na época, uns caras engraçados, entendeu? Mas os caras mexiam só com coisa errada. Então, tipo, a gente teve... E acho que, inclusive, isso foi uma aprovação também, né? Tipo,
aqui, ó, onde você está vivendo. Hoje eu entendo dessa forma. Você pode escolher esse caminho, você pode não escolher esse caminho. Né? É verdade. Entendeu? E a gente não escolheu. A gente, quando eu falo, eu e meus irmãos, a gente escolheu o caminho correto. Eu, com 13 anos, comecei a trabalhar. Eu trabalhava num estabelecimento conhecido como locadora de vídeo. Eu acho que muita gente não vai conhecer, não. Porque locavam as fitas de videocassete para você levar para assistir em casa. Os filmes. Aí você assistia, se trouxesse sem rebobinar, você pagava uma multa, né? E nessa locadora, a ProVídeo, ela tinha uma lanchonetezinha na entrada, assim. Vendia bala, refrigerante, salgadinho e tal. E eu comandava essa lanchonete. Aí a dona me chamou para eu trabalhar. Com 13 anos de idade, eu caminhava, tipo, uns 3 ou 4 quilômetros para chegar nesse lugar, que era no mesmo bairro, mas era na extremidade, né? Aí, subida, descida. Aí eu trabalhava lá, na parte da tarde, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, mas sempre fui muito voltado para o trabalho, então nunca neguei trabalho. Aí já fui, dentro das coisas que você tira onda, né? Aí nessa... Me alistei no Exército, trabalhei de motorista de ambulância. Você viu no Exército? Em São Paulo. Você viu lá? Segundo Parque Regional de Manutenção em Barueri. Rapaz, dessa eu não sabia, né? Mais uma. Aí eu fui motorista de ambulância, trabalhei em banco, tive banda de pagode. Loucura. Aí fui dançar em Porto Seguro. Não, você foi dançarina, mano. Fui dançarina em Porto Seguro. Dancei com Kleber Bambam. Eita, Fiz muita coisa. Aí voltei para São Paulo, fui trabalhar no Extra, como supervisor de departamento, lá na Rede Extra. Você não tem medo de recomeçar nem um pouco? Nada. Aí quando saí do Extra, eu voltei para São Paulo, comecei a trabalhar no Extra. Aí fui trabalhar em banco, que eu achava que eu ia ser bancário igual meu pai, mas não rolou. E aí eu acho que o banco era muito parado para você. Não dava, né? Eu tava contando para um amigo meu, teve uma fase que eu trabalhava no banco, só que eu já levava, na sexta-feira, a roupa da noite. Sim. E os instrumentos que eu ia tocar na churrascaria, na Rase, pizzaria. Eu me enfiei no meio de uma banda lá. Os caras nunca me convidaram, mas eu me enfiei, montei o equipamento e comecei a tocar com eles. Aí eu dentro do carro, Marginal Tietê, tirando terno, tirando gravata e botando calça jeans, tênis, camiseta justinha, entendeu? Pra ir pra tocar pagode. Então, cara, nunca parei. Na verdade, eu nunca parei. Aí comecei a trabalhar em rádio lá. Fiz vários projetos verão lá pra Nativa FM, pra Transamérica. E assim, o rádio sempre... A comunicação sempre teve. Você começou dentro da locadora, né? De filmes. Então já... Então, quando eu me identifiquei com a comunicação, foi quando eu fui trabalhar numa balada lá que chamava Pauliceia. Sim. Aí o dono era muito enfiado com o negócio da TV Record e o caramba. Aí ele chegou e falou, vou trazer uma banda da Bahia que tá começando a fazer um sucesso aqui. Aí eles vão fazer no playback, mas eu preciso que alguém apresente eles. Eram 2 DJs, eu e Fernandinho. Fernandinho falou, eu não vou falar. Se você quiser, você fala, não, eu falo, não tem problema não. Bota o microfone lá embaixo, eu falo. A casa lotava, era só DJ, não tinha banda, não tinha nada. A cultura de balada lá é diferente daqui, né? Que tem que ter uma banda, né? Tem que ter música ao vivo. Aí, no Pauliceia, chegou lá a galera, uma menina com um shortinho pequenininho, 2 caras, umas roupas coloridonas. Vamos lá. Aí o Fernando, ele falava, ele é tudo engraçado. Ele falava, essa aqui é a banda Companhia do Pagode. Você vai chamar já no palco, Companhia do Pagode. Vamos dançar uma música aqui, Boquinha da Garrafa. Aí, ele falava desse jeito, Fernando. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui anunciar Companhia do Pagode com a Boquinha da Garrafa. Lá dentro dessa balada. E não era aquele estouro todo ainda. Mas a casa tava cheia, pronto, foi. Quando eu peguei o microfone, que eu falei, fala, galera. A galera, eu falei, opa. Aqui é meu lugar. Essa comunicação aqui é boa. Vocês querem música ao vivo? Eu falei, meu Deus. Tudo que eu falo a galera responde, que massa. E aí eu comecei, toda vez que tinha alguma atração lá, eu é que apresentava. Quando não tinha atração, eu e o Fernandinho, a gente inventava uma atração com a música, a próxima música que ia tocar. Então eu era a voz da casa, a comunicação da casa. Aí, dali em diante, comecei a apresentar concurso de dança que tinha lá no domingo à tarde. Aí inventaram o karaokê, eu era o apresentador e eu sempre nessa da comunicação. Surgiu uma oportunidade para ir para o rádio, para fazer um projeto verão numa rádio. E um grupo de dança, por causa de um grupo de dança que eu fazia parte, o Requebra. Meu Deus do céu. Aí eu dançava, eu não era o dançarino. Eu aprendi as coreografias com ele porque eu era só apresentador, mas acabava que na hora do volume ali eu estava dançando também, né?
Enfim, aí esse grupo fez um trabalho para a rádio e a rádio gostou da minha locução. Falou, você, quando a gente for fazer esse projeto verão aqui, você vem com a gente, sem o grupo. A gente monta um grupo aqui. Você vem com a gente. Aí a gente fez. Aí, daí pra frente, rádio. E eu vim pra cá por conta de um trabalho que eu fiz com a Metropolitana FM lá em São Paulo. Essa Metropolitana em 2003, Sim. lá em São Paulo. Aí, de lá, eu saí da Metropolitana e vim pra cá. Vaguinho, que é o diretor da rádio, ele é sergipano. Sim. Aí ele ligou pra cá, pra Rinaldo e pra Evaldo na época, falou, ó, tô mandando um cara de promoção aqui pra vocês aí. Ele vai morar em Aracaju, recebe ele aí. Aí eu trabalhei na Atalaia FM aqui. Aí você ficou aqui trabalhando aqui? Fiquei na Atalaia FM, fui pra Jovem Pan, passei pela Ilha. Caramba, FM, tinha um programa na Ilha FM também, junto com o DJ Luquinhas. E aí fui construindo minha parada, né? Comecei a tocar de DJ aqui e tal. Aí, Versiani foi meu padrinho na época, DJ Versiani. Foi isso, cara. História temos. Ei, eu não posso perguntar muitas histórias, porque... Não, pode perguntar. Se for pra censurar, eu censuro. Não, pra gente não ressuscitar o que tá morto, entendeu? Não ressuscita não. Ixi. Mas que pra legal. mim não faz sentido, não. É muito legal. Eu não tenho vergonha, sabe? Sim. Do que eu vivi. Mas eu não viveria novamente as coisas que eu fiz enquanto eu tava nessa vida. Não é errado novamente. imaginar você dançando pagode, porque eu tô imaginando não é que é errado. Não é que é errado demais. Mas é porque isso te leva para um universo diferente, entendeu? Você tá ali em exposição, a dança sensualiza, a dança te leva para caminhos errados, entendeu? Você acaba sendo... Tava até comentando isso com a Anira esses dias. Você enquanto está protagonizando em cima de um palco, ou como cantor ou como dançarino, você é um objeto de desejo. Sim, entendeu? Como professor, como padre. Tem gente que vai na missa e tipo, eu casaria com esse padre. Entendeu? Tem padre que é desejado. Enfim. Então, eu, enquanto ali dançarino, enquanto cantor, você acaba sendo o centro da atenção e acaba sendo isso. Só que lá atrás... eu tinha uma outra cabeça, né? Não pensava dessa forma. Não. Hoje em dia, eu sei que isso acontece e eu sei como agir. Eu sei onde é o limite disso. Entendeu? Então, tipo, Deus me deu o dom de cantar. Eu canto hoje músicas seculares em eventos não religiosos, mas eu sei que eu estou ali para promover entretenimento e alegria para as pessoas. Então, é a forma que eu levo a alegria para as pessoas. Mas, tipo, coisas que eu não faço mais, que eu fazia antes, numa outra versão minha, eu fazia a apologia à bebida. Hoje não faz mais sentido eu estar num palco, as pessoas me conhecem, estão vendo na minha rede social lá, eu falar, agora vamos todo mundo virar, vamos todo mundo beber... Quem não bebeu ainda tá errado. Já não faz essa apologia, já. Não faz mais sentido eu dizer isso. Entendeu? Então, tipo, vamos lá. Vamos se divertir, vamos cantar. Vem comigo. Canta comigo, dança, pula. Animar de outra forma, né? Exatamente. Como a gente falou, animar sem precisar do álcool. É porque a gente acha que tudo precisa ter o álcool. Tem gente que pensa nisso. Final de semana é pra eu beber. Se eu não beber esse final de semana, eu não curti meu final de semana. Cara, por quê? A troco de quê? Sua felicidade depende de uma química que está dentro de uma lata ou dentro de uma garrafa? Você não consegue ser feliz fora isso, então tem que procurar um médico. Até virou polêmico uma vez quando eu falei isso para um amigo meu. Eu falei para ele, todo final de semana você tem que beber? Ele, todo final de semana, pô. Mas você bebe quanto? Não, bebe umas 2 cervejinhas, tá? 3, para ficar alegre. Todo final de semana você tem que beber. Você não acha que isso é dependência? Não sou viciado, não. Aí ele, você tá me chamando de alcoólatra? Não, tô te chamando de alcoólatra. Agora, se todo final de semana você precisa beber, porque se você não beber, não prestou o seu final de semana, você concorda que tem uma coisa errada? Você tá precisando procurar ajuda. Então, é isso. Às vezes eu passo uma temporada, assim, sem botar nada de álcool na boca, porque não faz sentido mais. Não, é muito da fase, do momento ali. E hoje, graças aí você a Deus, vai jantar com a gatinha ali, tem que tomar um vinho, Com uma massa. Comemorar, tipo, vamos viajar.
entendeu? Ah, pô, vou viajar com meus amigos. Pô, um grupo massa que eu tô ansioso para viajar. Pô, não vou levar um champanhe? Vou levar um champanhe. Sim, é. Pô, vamos comemorar esse momento. Vamos comemorar. Ninguém vai esse se embriagar ali. Não é 10 garrafas de vinho, 50 garrafas de champanhe. Só- Bicho, uma garrafinha, vamos dar uma bicadinha, pá, tamo feliz, é um momento. A gente tem que comemorar a vida. Comemorar a vida, comemorar tá vivo. Não é só no aniversário, não é comemorar a vida todos os dias. Verdade. É. Todos os dias. Dom de Deus. Mas você falou da viagem aí, tá chegando a viagem aí, né? É, tá chegando. Chegando a viagem. Ave Maria. Vem ela aí. Tá ansioso. É, eu tô ansioso, não vou mentir, porque vai ser um momento de descanso pra mim. É. Mas eu fiquei sabendo que você já tá se preparando aí pra ficar sem camisa. né? Não. Aí eu vou deixar pra você. Esse cara, gente, me chamou pra uma viagem pra Morro de São Paulo. Quando faltando 20 dias pra viagem, ele falou: agora que eu vou dar o pump. Aí o cara tá desse tamanho, eu, no corpinho de 50, né? Com 52, com o corpinho de 50, ele quer que eu vá pra praia com ele e eu fico sem camisa. Eu vou Ele tá nada. dizendo que não vai ficar não, sem camisa Vou não. não, Vai, pô. vou nada, que nada, tá doido? Eu comecei Vou a jogar não. agora, vou chegar lá Vou seco. não, vou nada. Ei, mas só lembrando que com a minha idade você tinha esse corpo aqui também. Sim, né? sim. Eu já vi algumas fotos suas. Sim. Então, Você tá com 20 e... 26. É, era isso mesmo. É, era isso mesmo. eu já vi, já. Tava nessa pegada. Só E que eu eu- era dançarino. Era Eu shape de dancinha. surfista, né? Tipo, aquele tudo no lugar, definido uma barriga. É, a barriga tá no lugar, o peito tá caído, tá no lugar. Entendeu? Tá tudo Mas no a lugar. idade chega pra todos, né? Não tem pra onde correr. Eu velho. quero que você chegue nos 50 aqui, ó. Se eu chegar, tá bom demais. Eu já vi umas barrigas assim, meu irmão. Que se a gente deixar, a gente se perde, viu? É verdade, tem que se cuidar, pô. Ei, Luizão, mas muito obrigado por Eu me que receber agradeço. aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela acolhida, agradeço pelo papo, agradeço por tudo, cara. Quero que, assim, mais uma vez eu vou dizer que Deus abençoe você muito pela sua caminhada, pela sua história que você está fazendo. Tanto aqui no podcast, como o que você está fazendo pela igreja, pelo que você está fazendo por você, pela sua família, pelos dons que Deus lhe deu para você executar as coisas que você está fazendo. Entendeu? É isso que eu peço para você e te agradeço pelo convite, pela confiança, pelo papo, pela companhia. Apesar da gente não conviver diariamente junto, Sim, é. mas a gente entende que tem uma reciprocidade, um respeito e uma admiração recíproca entre nós. Com certeza. Então, obrigado demais, obrigado para quem assistiu, que teve paciência de assistir essa nossa conversa, mas o que eu quero deixar de recado para quem assistiu esse podcast é que acredite em quem acredita em você todos os dias. Acho que isso é o mais importante. Acredite em Deus, confie em Deus, renove a sua fé, renove a sua crença, do jeito que você achar, mas renove. Torne isso constante. Converse com Deus diariamente, que Ele vai te honrar. E nunca é tarde para buscar a salvação. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então você pode estar afundado na lama, E não tem lugar. mas você vai ser salvo. Você vai ser salvo. É isso que. Isso Mas foi o basta que você querer, né? Isso foi o que aconteceu comigo. Ninguém foi o que eu te falei. Ninguém veio pegar minha mão e falou, vai lá. Eu levantei e falei, eu vou. Tem que Eu ser vou querer. atrás. Aí é aquilo, né? Por que eu conheci Marcelo Sim. em 2011? Em algum momento ele iria fazer parte da minha vida, não só ali. Fez essa Entendeu? pesca, né? Em algum momento. E aí ele fez essa pesca. Como eu te falei, eu tenho feito sigilosamente, as pessoas estão indo. Entendeu? E aí depois você encontra, pô, um dia desse eu encontrei um que falou, tem uma novidade para te contar. Aí ele veio, tô indo pra igreja. Eu falei, graças a Deus. Por que ele veio contar para mim? Porque você é exemplo, Porque em algum momento aquilo fez sentido para ele e levou ele para lá. Ele não vai chegar pra ele, bicho, obrigado. Eu tenho um amigo meu que eu levei para porque, lá. como a gente falou, pra nós homens é mais difícil essa questão. Mas tem que deixar de ser. Tem que deixar de É ser. como você falou da questão dos pais, né? Tipo, de não abraçar, de dizer que te ama. Mas tem que deixar de ser. Só que aí cabe a gente Kevin, encerrar esse ciclo, né? Cara, é aquilo. É você, tipo, saber numa discussão que você tem com sua esposa, com sua namorada, com sua noiva, saber como terminar aquilo, saber tirar o pé, saber reconhecer o erro, saber parar, saber se desculpar.
Entendeu? Às vezes um abraço em silêncio que você dá na sua companheira, sem falar nada, sem pedir desculpas. Já diz muito. Ele já diz muito. Você chegar com um chocolatezinho no bolso, entregar pra ela e dar um abraço, já diz muito. Ah, não, mas eu sou o homem, eu sou o ogro, machão, não, o ogro, eu tenho que ser o radical. Se ela quiser, isso é coisa de frutinha. Eu vou chamar ela e vou levar ela pra jantar. Sem um clima quebrado, sem botar um ponto final naquela frase. A vida da gente é feita de frases. Não, é Então, essa frase que acabou ruim, ela precisa ter um ponto final pra gente começar a escrever uma nova frase. Bote o ponto final com um abraço, em silêncio. Dê um abraço, experimente dar um abraço de 30 segundos numa pessoa. Em 30 segundos você faz o quê? Nada. 30 segundos você não faz nada. É uma série que você faz de 10 movimentos lá na academia. Agora experimente dar um abraço de 30 segundos em alguém. Silêncio, não fala nada, só abraço. É um super abraço. E se é uma pessoa que você gosta, que você escolheu para estar com você, que essa pessoa escolheu você para estar com ela, vale a pena. Vale a pena finalizar uma guerra com um abraço, com um chocolate, com um beijo, com pegar na mão e falar desculpa. Vamos botar uma pedra em cima disso aqui? A gente não fala mais desse assunto? Desculpa. Acabou. Acabou. Agora tem homem que tem vergonha de fazer isso. Ah, porque eu sou homem. E daí que você é homem, cara? O seu homem, ele é mulher. A gente vê esse caso até na igreja, porque tipo, a maioria são mulheres ainda na igreja, né? A grande maioria são mulheres. Exatamente. Os homens ainda têm essa dificuldade. Essa resistência, né? Que tem até mulher que diz que é... Como é que fala? Que é separada... Não, separada não, né? Mas que é viúva de marido vivo, né? Exatamente. Porque o marido não acompanha elas nos lugares que elas vão. E aí começa a viver um ciclo dentro de casa, que é um ciclo, muitas vezes, que não é saudável dentro de casa. Sim. Entendeu? Por quê? Por causa dessa resistência que o homem tem e fala, pô, vou lá pedir desculpa. Não consegue pedir desculpa. Prefere comprar uma capa de celular, comprar um sapato, pagar um jantar, mas não chega lá e fala desculpa. Eu errei. Um afeto, é o que eu falei, às vezes não precisa nem falar desculpa. Mas um abraço. Dê um abraço pra uma pessoa e conta até, não vou nem falar até 30, mas dê um abraço pra uma pessoa e conta até 15, de olho fechado. Acolhe a pessoa aqui, dê um abraço de 15 segundos, conta até 15, de olho fechado. Diz muita coisa aquilo ali. É verdade. Diz muita coisa. Então, o homem hoje em dia tem que quebrar esse gelo. Esse tabu, né? Esse tabu. O homem tem sentimento também. Não, e eu falo até dessa questão, sei lá, de outras coisas que a gente traz do passado, dos avós, né? Sim. Da traição também. Que tem essa questão do homem trair achar que é bonito. Né? Achar que é bonito, né? Ser raparigueiro, ter várias mulheres. Tem cara que acha se vangloria. Então tem que acabar com esse ciclo. Agora, para esses caras que acham bonito isso, olha como é bonito você tá fazendo isso na frente de uma pessoa, de um amigo seu, que conhece a sua esposa. Aí quando você tá com ela, ele olha pra cara da sua esposa, da mulher que é, às vezes, a mãe do seu filho, e fala, ó, idiota aí. Ou seja, respeito, qual é a proteção que você tá dando pra mulher que tá do teu lado? Se mostrando na sua roda de amigo que você é raparigueiro. Às vezes consumando o fato. Que exemplo de proteção você tá dando pra ela, pra mulher que você casou, que você prometeu amor sincero? É bonito pra você dizer, ah, não, eu sou o pegador, eu sou o alfa. Não prova nem segurança, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Isso é pauta para um novo programa. Mais ensinamentos aí. E, mais uma vez, lembrando, esse podcast, ele tem o oferecimento de... ele é produzido aqui pela Cultura TV, fica aqui também nos estúdios da Rádio Cultura. A gente tem a Livraria Cultura, que fica aqui na rua Propriá 222. Linda. Inclusive, essa camisa que ele está vestindo é de lá. Essa camisa, deixa eu ler aí. Todos nascemos originais, mas muitos de nós morremos como fotocópias. Carlos Acuti, que vai ser beatificado daqui uns dias já. Tá vendo? E eu tenho um versículo aqui, né? Que tudo é no tempo de Deus, né? Na hora certa, marcou. Ele vai agir rápido. E como sempre, a Livraria Cultura manda um presente, né? E eu vou pegar o seu. Oh, coisa boa. Compre suas roupas, seus terços, seus santinhos na Livraria Cultura. Propaganda ele sabe fazer. Posso abrir aqui, claro, gente? Deve abrir. Ah, que coisa linda. Obrigado, Livraria Cultura.
Obrigado a todos que fazem Agora tá Sistema bem embalado aí, que Cultura. eu vi embalando. Eu queria agradecer a essa família cultura aqui. Todo mundo, todos os setores. Todos os setores. Eu sou muito fã desse espaço, adoro esse espaço. Olha, que lindinho. Esse aqui eu já adiantei, versículo pra- 2026 já. Que esse é um Caramba, que livrinho. legal. Meu Deus. Aqui vem um versículo por dia. Então você vai abrir aqui, ó, deixar na cabeceira da sua cama. Sei Já lá, vou colocar. dia 10, sábado. Vai ter o versículozinho e tal. Que legal, cara. 2026, uma vez de janeiro a dezembro aí. Isso, é. Todos os dias. Obrigado. E uma Olha, pulseirinha uma aí. pulseirinha de São Bento aqui, São Bento, cara. com a medalha de Sou São Bento. devoto de São Bento. Eu trabalhava na Rua São Bento, em frente à igreja de São Bento. Caramba. E rotineiramente eu entrava lá pra rezar lá dentro, mas era a minha outra versão, né? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Só ia dentro, lá, né? Só ia. Mas hoje em dia eu dou muito valor para São Bento. Inclusive, a minha busca é de consagração em São Bento. Sim. É a minha... E é inclusive aqui também, pra quem não sabe, aqui na rádio a gente tem toda a primeira segunda-feira do mês, a gente tem a missa de São Bento, que acontece também a consagração a São Bento, que ela tem as inscrições aqui, que você faz uma formação uma semana antes, é só um dia de formação Que e legal. você se consagra a São Bento. Ah, então vai ser a minha próxima. Então é... Meu próximo passo, além das pastorais... novembro, né? Próximo mês? É, novembro. Outubro. Outubro, né? Outubro. Aí já tô querendo antecipar. Estamos em setembro, calma. Calma, jovem. Então- E ele aqui abençoando a gente. É nosso aqui. padrinho aqui do podcast. Pô, ele. que massa, que massa. Obrigado. Então- De verdade, do fundo do meu coração, obrigado. Obrigado a todos que fazem a cultura. Obrigado, Kevin. Que Deus abençoe vocês de verdade. E olha, para encerrar aqui, como ele já falou aqui, que ele mostra que não tem medo de recomeços, mas que esses recomeços levaram ele ao melhor lugar, que é estar ao lado de Jesus. Então não tenha medo e nem vergonha de recomeçar, se necessário for, para chegar mais perto de Jesus. Quantas e é com vezes? isso que eu Quantas vezes eu encerro preciso? esse podcast, viu? Valeu, meus cadoches!